HGLG11, o Fundo de Galpões Logísticos da Pátria. Vamos ler o relatório de abril de 2025, publicado agora, no dia 30 de maio de 2025, bastante atrasado, né, pessoal? Ao que parece, a gestão modificou o relatório. Vamos ver como está a situação atual do fundo. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí, pessoal, o fundo que iniciou as operações em 2011, tem um patrimônio líquido médio na casa de 5 bi e 300. Na data que eu gravo com vocês, pessoal, o HGLG11 cota na B3 a R$ 161,36, já recuperou aí bastante no mercado secundário, retornando praticamente ao patrimonial, formando um P sobre VP de 0,99, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 7,47%. A cota no mercado secundário, que lá em dezembro chegou aos incríveis R$ 136,83, já buscou esta recuperação, retornando ao patrimonial. A última distribuição, pessoal, foi de R$ 1,10 por cota, será paga agora, no dia 13 de junho de 2025, fazendo um yield mensal aí de 0,68, anual de 8,18%. Investindo R$ 1.000 a 2 anos em HGLG11, o cotista teria hoje R$ 1.186,60, já considerando aí o reinvestimento dos dividendos. Apesar dessa recuperação, pessoal, o fundo ainda não consegue superar o CDI, conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, ele supera apenas o IPCA e o IFIX, mas ainda um pouco abaixo do CDI. Enquanto o CDI deu 23,8%, o HGLG11 dando aí 18,66%. Então, importantíssimo o cotista ficar atento aí a esta rentabilidade do fundo, principalmente neste momento de recuperação na cota no mercado secundário, o que faz decrescer bastante o yield, inclusive retornando lá abaixo de 0,7% ao mês. Voltando aqui para o relatório, pessoal, ele que tem aí um novo panorama agora em relação ao setor macroeconômico. Não perderemos muito tempo aqui, pessoal, porque são informações repetidas que inclusive vemos nos outros relatórios aqui da Pátria Investimentos, mas no que nos interessa é que o fundo agora completa 15 anos, atingiu o marco aí de 500 mil cotistas e a gestão apresenta este novo relatório. Ele tem um patrimônio líquido na casa aí de 5,5 bi, a cota patrimonial a R$ 162,70, um valor de mercado de 5,4 bi, a cota a mercado, como vimos aí, na casa dos R$ 160, uma liquidez na B3 de 6 milhões e 700. Em relação à estrutura do fundo, ele tem aqui 28 imóveis no seu portfólio, 19 inquilinos, 1 milhão e 594 mil metros quadrados, um prazo médio dos contratos de 4,6 anos, 5,5 é a vacância física, a vacância financeira é igual ao patamar, um aluguel médio do portfólio aí na casa de R$ 25,61 o metro quadrado, tendo aí um preço médio do portfólio de R$ 3.560. Em relação às principais movimentações aqui do fundo, ele teve uma receita total agora para abril de 2025 de R$ 1,37 por cota, um resultado aproximado de R$ 1,13 por cota. Neste mês, o único impacto extraordinário foi o recebimento dos aluguéis lá da Volkswagen, formando aí 28 centavos por cota, ele distribuindo então R$ 1,10, como vimos, será pago agora no dia 15 de junho de 2025. Para a distribuição de maio, como vemos aqui no relatório, continuou lá em R$ 1,10 por cota e a gestão destaca que houve aqui uma redução nas vacâncias física e financeira de 6,7 e 6,5. Tudo isso reflexo lá de 3 novas locações lá no Log Cone G06 e também lá no DCR. Em relação aqui às movimentações do fundo, pessoal, houve a entrada da Electrolux lá no ativo de São Carlos e houve também a renovação por mais 10 anos lá da Cremer em relação ao HGLG Blumenau, um aumento de 21% aí no valor de locação que será aplicado de forma escalonada nos próximos 2 anos. Em relação ao desenvolvimento, o galpão lá de Simões Filho segue aí num total realizado de obras de 60%. Em relação à alavancagem financeira do fundo, segue aqui em 11,7%. E em relação à performance de rentabilidade, o HGLG11 deu no mês 6% de rentabilidade, versus o IFIX, que deu 3%, e o CDI bruto 1,1%.
a distribuição ficou lá na média de R$ 1,10, propiciando um yield anual de 8,2, como vimos, decresceu um pouquinho, isso porque a cota no mercado secundário teve aí uma recuperação considerável. Em relação à DRE aqui do fundo, para abril de 2025, 38 milhões foram as receitas de locação, as receitas mobiliárias, 8 milhões e 100, propiciando um total de receitas aí de 46 milhões, subtraídas as despesas, um resultado distribuível de 38 milhões, dos quais ele distribuiu apenas 37 milhões e 200 mil reais. Em relação à receita recorrente, ele fez R$ 1,37, subtraídas aqui as despesas, um resultado distribuído de R$ 1,10 por cota. A reserva do fundo, pessoal, permanece lá na casa de 56 centavos na reserva acumulada, segue aí na média de renda distribuível, no total de R$ 1,13 por cota. Em relação ao balanço patrimonial aqui do fundo, pessoal, ele tem um passivo de 775 milhões, sendo 7 milhões a ser pago aí no curto prazo. Se verificarmos este total de passivo aqui do fundo versus o total aqui de imóveis do fundo, que é na casa de 5,7 bi, o fundo tem aí um total de alavancagem na casa de 13%. Em relação às parcelas a receber, o fundo tem aqui um total de 22 milhões para receber em até 12 meses, lá para o HGLG Duque de Caxias, e também para este mesmo imóvel, 22 milhões em parcelas a receber superiores a 12 meses. Em relação às parcelas a pagar, pessoal, em até 6 meses, ele tem um total de 31 milhões e mais do que 12 meses, um total aí de 744 milhões, formando aí a alavancagem que vimos de 13%. Em relação ao saldo devedor de crise aqui do fundo, pessoal, ele tem agora para 2025 25 milhões de obrigações para abater em relação às dívidas, formando 11,7% de alavancagem. São as obrigações relacionadas lá ao Duque de Caxias e Ribeirão. Tem aqui também o CRI São Carlos e 2 CRIs do Mercado Livre e, por fim, aqui o CRI do Raio 30. Estas parcelas de amortização, pessoal, elas crescem bastante até lá 2030, mais do que duplicando, chegando lá à casa dos 58 milhões. Então, ponto de atenção aqui são estas obrigações do fundo, mas ele segue lá, pessoal, com a maior concentração aqui no estado de São Paulo, 68% dos ativos, mas ele segue aqui na sequência com Minas Gerais, com 14%, tem lá também no Pernambuco, tem aqui na região centro-oeste, no estado do Goiás, tem Rio de Janeiro e também tem Santa Catarina. Em relação à alocação por segmento, a maior exposição está lá para o e-commerce, 25%, excelente. 14% aqui para o Mercado Livre, é o maior inquilino, seguido aqui da Volkswagen e também da Decathlon. Tem aqui, pessoal, 58% dos inquilinos diversificados aqui no grupo de outros. A maior indexação dos contratos fica aqui para o IPCA, 85%. Tem aqui as alocações de 70% para os contratos típicos, 7% de reajustes agora para junho de 2025. As revisionais, ele tem aqui 54% para 2025. Os contratos, 14% deles vencendo agora também em 2025. E a vacância, como comentamos, lá na casa de 5,5%. Os destaques das vacâncias, pessoal, ficam lá para o DCR, formando 3,3% de vacância física, o CLE 6,7%, o Torino 4,9%, o São José dos Campos 29% e também o Itupeva G300 na casa aí de 45,6%. Em relação às movimentações, o fundo teve aí 4 entradas e 2 saídas, e não há movimentações mapeadas além destas descritas aqui no gráfico relacionado. Em relação aqui à evolução das obras, pessoal, lá no Simões Filho, elas seguem lá na casa de 60%, tem aí um avanço nas mais diversas áreas, formando aí 47% para piso e nas instalações elétricas e hidráulicas 55%, mas as fundações estão quase que todas prontas e a parte de estrutura principal também, ambas formando 98%, como vemos aqui no gráfico. É bem provável que este galpão já esteja pronto aí no primeiro semestre de 2026. O HGLG11 tem 5,8% do PL alocado aqui em FIIs, sendo a maior exposição dele de 1,68% aqui no INLG11, mas ele tem aqui também o XPLG, tem o BTLG e também
o TRBL11, que deve estar levando aqui um baita prejuízo, formando aí um total, pessoal, de 317 milhões aqui aportados em fundos imobiliários. Seguindo aqui no relatório, pessoal, em relação ao comercial, a gestão destaca que o fundo tem R$ 1,21 aí de receita potencial e ela segue lá nas expectativas de assinar mais 60 mil novos contratos lá no HGLG Itupeva, G100 e G300, que vão zerar a vacância já logo em breve, tá? Formando aí um total, quem sabe, ajudando o fundo a aumentar as receitas de locação, que hoje está na casa aí de R$ 1,13 por cota. A gestão comenta aqui também, pessoal, que houve os reajustes nos aluguéis em relação à Cremer e também à Electrolux. Teve reajustes também, como vimos no vídeo passado, lá no HGLG Goiânia, o que dá confiança aqui para a gestão seguir aí com a estratégia de reajustes dos aluguéis do portfólio do fundo, o que é muito positivo. Em relação à liquidez e passivo aqui do fundo, no número de cotistas, ele segue aqui com 500 mil cotistas, ele segue lá com a liquidez diária na B3 de 6,7 milhões, e é basicamente isso, né, pessoal? O novo relatório, ele contempla algumas novas informações, mas como um todo ele ficou um pouco mais engessado, né? Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é a recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Agora com 2 vídeos ao dia. O primeiro às 5 e o segundo às 11 horas da manhã. Tudo isso para permitir você, cotista, estar bem antenado com o seu fundo imobiliário. Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.